matéria, por falta de fatos, por falta de má informação de vocês. Gente, nós temos um comentário aí de árbitro, nosso capítulo do Campeonato Brasileiro. Enquanto estiver aqui na nossa área de ação, nossa federação, sempre a gente dá uma ajudinha e tal, né? Contorne. Mas quando é na CBF é cacete. Não tem jeito. Quando a gente faz um jogo de CBF, acontece uma situação em que nota-se claramente que aquele que apita nunca pegou naquilo lá. Se eu pegar um relatório, Paixão, Coronel, os árbitros mais antigos, a gente sabe se o cara tem conhecimento do Código Brasileiro. Não é só as 17 leis e as diretrizes que eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer o Código Brasileiro. Ué, sou árbitro. Eu escrevo em cima disso aí. Pode passar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Conduta violência contra adversário. Porque a conduta violenta, ela pode ser contra adversário, como foi colocado aqui, contra companheiro, torcedor, enfim, todos aqueles que estão ali embaixo, né, que fazem parte diretamente do jogo, ou não. Tem uns que ficam no banco, nem não participam, muitas das vezes, só pode trocar 3, ficam lá, mas estão sob essa ação. Tá? Tem a imprensa, tem aquele monte que fica ali, né? Um jogador será culpado de conduta violenta se empregar força excessiva ou brutalidade contra um adversário com a bola fora da disputa. Então a conduta violenta ela sempre vai acontecer quando a bola não estiver em condição de ser jogada por ambos. Ou contra um companheiro de equipe, torcedor, árbitros da partida ou os assistentes, né? Ou qualquer outra pessoa. A conduta violenta pode ocorrer dentro ou fora do campo de jogo, com a bola em jogo ou fora de jogo. Eu acho que isso aí, ninguém vai dar aula aqui de arbitragem para vocês, né? Considero que vocês todos têm esse conhecimento. Tá? Então a conduta violenta ela acontece com a bola em jogo ou fora de jogo. Pode seguir, Luiz. Redação. Dar ou tentar dar um chute, né, no citado local atingido do adversário com uso de força excessiva fora da disputa da bola. Então, lá no nosso manualzinho, está lá, advertir o jogador número 5, o senhor fulano de tal, da equipe tal, aos 10 minutos de jogo, por desferir uma cotovelada, desferir um pontapé, uma cabeçada, o que ele fez em seu adversário de número 8, o senhor fulano de tal, atingindo-o na sua face, lado direito. O jogador deixou o campo, foi medicado, retornou e disputou a partida até o seu final. Fiz um relato. Tá? Mesma situação, o jogador deixou o campo, foi substituído, o jogador ou agressor houve a necessidade da ação do policiamento ou dos seus companheiros para que ele fosse retirado do terreno de jogo. Todas essas informações você tem que colocar na súmula. Porque senão não tem como punir. Porque a jogada violenta, você está perto do 266, quanto que é praticar a jogada violenta, moção? É 2 menos 2. Praticar jogada violenta, se eu relatar com clareza para o tribunal, vai ser de 4 a 8 partidas, a 6, a 5, a 3, sei lá. Se eu relatar de uma forma que vire uma jogada brusca, eu vou pegar um jogo. E todos vocês que trabalham em competições da nossa federação, desde a categoria de base até o profissional, vocês sabem aonde que está o fato gerador, ou seja, onde que está o jogador encrenca. Ou não sabe? Quem que é encrenca na vida de vocês? Não é porque eu sabia. Tem um compadre do Coronel aí, que é compadre do Alcântara também, e todo jogo expulsava ele, Miguelzinho. O Miguelzinho já vinha assim, né? Ele, pá, toma, tchau. Cumpria uma, voltava na outra, expulsava de novo. Você sabe quem é o cara que... Né? E você tem que educar. O Miguelzinho hoje mudou muito, né? Mas o Miguelzinho é louco. Passar ou tentar passar uma rasteira em um adversário com uso de força excessiva fora da disputa da bola. Tá? Então, essa rasteira,
tempo ou posso continuar? 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Então, o nosso cinegrafista São Márcio pediu... É o seguinte, o pessoal que não sabe, eu vou falar, a partir de segunda-feira tá FFMS, não, futebolms.com.br/curso. Provavelmente erro de direito. Erro de direito é você deixar uma partida continuar, ou tocar uma partida, uma equipe com 11 outra com 12. A partida não tem validade. Né? Quando se fala aqui no Código Brasileiro, prova ou equivalente, por quê? De algum tempo para cá, o nosso código, antigamente era Código Brasileiro de Futebol. Código Brasileiro, mudou o texto. que era desporto, justiça. O MEC, que gerencia isso aí, o que ele fez? Não era 3 letras. Aí, uniu todas as nossas modalidades. Então, quando fala prova, o que é prova? É aquilo que o cara corre lá, um atletismo, 100 metros, um cara nada, né? Ou equivalente, um outro tipo de esporte que não tem contato físico, não tem disputa, né? O campeonato de xadrez está sujeito a isso aqui. Né? O campeonato de tênis de mesa está sujeito ao Código Brasileiro. A natação está sujeita ao Código Brasileiro. O futebol, o atletismo, né, nas provas. Então, por isso que quando se fala prova equivalente, abrangendo já todas as modalidades do desporto nacional. Então, 259, né, a missão. O 260, omitir-se no dever de prevenir ou de coibir a violência ou animosidade entre os jogadores no curso da competição. Estou vendo, pressão subiu, temperatura subiu, e vou pular. Parece que não é comigo. O circo pegando fogo, o bombeiro chegando, da sirene aberta, e eu que estou lá para corrigir tudo isso, não estou nem aí. Suspensão de 60 a 180 e na residência de 180 a 360 dias. A função que cabe aos senhores. Tá? Pode seguir. O 264, não conferir o documento de identificação das pessoas físicas constando na súmula ou equivalente. Então, já aconteceu no nosso estado. Vocês sabem o que aconteceu, né? Aconteceu no nosso estado. O cara não conferiu, o cara foi para o jogo, deu um problema lá. Né? Aí, se o árbitro não conferir essa documentação, que a maioria não confere, suspensão de 30 a 90 dias, parágrafo único. Quando a omissão resultar na anulação da partida ou a desclassificação do atleta, a pena será de suspensão de 60 a 120. Então, sempre pune a mais. Então, nós temos punição. O torcedor não começa aqui, nós damos a punir. Mas é assim. Pode seguir aí, Luiz. O 266. Deixar de relatar as ocorrências finais. Foi o que você leu, né, Paixão? Então, se o Paixão não leu, né, a pena de 60 a 360 dias. Pode seguir, Luiz. Capítulo 6. Das infrações relativas ao estudo das partidas, prova do equivalente, redação dada pela resolução de 2009. Tá? Então, isso aí é o que nós temos mais novo no Código Brasileiro. Pode seguir. Artigo 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, suspensão de 1 a 3 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, suspensão pelo prazo de 15 a 60 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código. Então, o que é isso, gente? Acontece uma situação lá no terreno e eu não passo para o meu relatório. O cara vai fazer uma vez, invasão no terreno. Quem está lá fora só entra no terreno de jogo com a necessária autorização do árbitro. Se entrar mesmo de migué, sem autorização, tem que mandar embora. Tem que relatar, excluir o jogador fulano de tal, ou o massagista fulano de tal, ou seja lá quem for, por ter adentrado o terreno de jogo sem a minha autorização. O relator vai no código, ele vai achar ali onde está enquadrado ali. E a pena que vai dar. Por quê? Vocês sabem que massagista, fisicultor, técnico não pega automático, não pega jogos, ele pega dias. Se não escrever, cara, todo jogo vai entrar. Eu me lembro que acho que foi na abertura estadual, eu fui num circo que foi armado lá no olho do furacão, de massagista, que o massagista correu no campo mais que o árbitro. Aí
conversão, falamos, aí acabou o negócio de furacão. No outro jogo que eu fui lá, seguraram. E já está no texto da lei, o massagista não pode entrar sem autorização do árbitro. Não pode. Ele só entra se o árbitro autorizar. Quem que entra? Um arqueiro. Ele fica lá fora. Está no texto da lei, a mudança recente da lei, NPAF. Aí, pô, beleza, mudou, no outro jogo eu fui lá, segurou, mas porque foi um show aquele dia que nós estávamos lá, eu e você junto, assistindo ali naquela. Aí no outro jogo melhorou, né? Mas foi preciso alertar. Gente, não pode. Vale isso. O parágrafo 1º constitui exemplo da infração prevista nesse artigo sem prejuízo de outro, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de jogo, uma oportunidade clara de gol, parou para nós. Impedir, e vocês também têm que ter esse conhecimento na hora do tratatório, porque a lei, ela expulsa, pede para que seja expulso o jogador que deu uma cotovelada, mas aquele que coloca a mão para impedir que essa bola entre na meta, com dolo, com vontade, com uma fé, ele é expulso da mesma forma. Então nós temos que saber, isso é conduta violenta? Isso é jogo muito grave? Isso é brutalidade?